Em 2024, a Lancet publicou uma atualização sobre prevenção, cuidado e intervenção para demência e apontou, por exemplo, que na meia-idade, obesidade, níveis aumentados de colesterol LDL são fortes fatores de risco para demência anos depois. Então, é relativamente novo, né? Mas agora a gente está começando a entender que sim, eles são importantes para o desenvolvimento de demência. E que muitos dos casos de demência podem ser prevenidos. Então, a Lancet, ela fala que 40 e poucos % dos casos de demência poderiam ser prevenidos. Sim. Em paralelo com a doença cardiovascular, né? Sim. Uma doença que nasce de maus hábitos, né? De doenças metabólicas, né? Como tu mesmo disse, obesidade, diabetes do tipo 2, né? O diabetes é um fator de risco para a demência? Com certeza. É um fator de risco para a demência. Ele é bem importante. E por que vias, assim, normalmente essa lesão cerebral ocorre, né? Relacionado a essas doenças metabólicas? É uma via inflamatória? É uma via vascular? Como a situação sistêmica de um paciente acaba gerando essas lesões, esses danos cerebrais que, por acúmulo, vão acabar gerando uma perda cognitiva, né? Perdas importantes de função quando eles estão mais velhos? Tem várias hipóteses, né? Mas uma importante vertente de estudo mostra que seria pelo mesmo motivo que esses fatores de risco são fatores de risco cardiovasculares. O diabetes, os níveis aumentados de colesterol, a obesidade, eles levam à inflamação. E essa inflamação, ela vai prejudicando os vasos. Então, é a gênese da aterosclerose também, né? Que é o que conecta esses fatores com a doença cardiovascular. E no cérebro, a gente tem uma rede de vasos, uma estrutura que é chamada de barreira hematoencefálica. Ou até, se a gente for ser um pouco mais preciso, seria a unidade neurovascular, que também vai ser importante os vasos, mas lá no cérebro a gente tem outras células que estão ali em conexão nessa unidade neurovascular, como os astrócitos, as micróglias, até os neurônios. Então, essa inflamação sistêmica, essas moléculas inflamatórias, elas vão danificando a barreira hematoencefálica. E aí, um ambiente cerebral que deveria ser mais protegido, e que por isso que a gente tem essa barreira hematoencefálica, ele vai ficando desprotegido, ele vai recebendo moléculas e sinalizações periféricas que não deveriam chegar no cérebro. E isso vai acontecendo ao longo de muitos anos, né? Então, já foi demonstrado em estudos clínicos que indivíduos com obesidade, eles têm uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica. No laboratório, com modelos pré-clínicos, a gente vê que quando eles têm níveis aumentados de colesterol ou quando eles recebem uma dieta rica em gordura saturada, rica em açúcar refinado, eles ficam com uma permeabilidade da barreira hematoencefálica. Aí isso vai levando a uma neuroinflamação, uma alteração do ambiente cerebral, que pode, enfim, em último caso, levar à perda de neurônios, à morte neuronal, à disfunção das sinapses. Que aí, então, a gente chega nos desfechos neurológicos, né? Como perda de memória e outras alterações comportamentais.